Bem-vindos ao Emagrecer Podcast. Meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica, estou com minha co-host Sônia Monteiro e com José Barroso, conhecido como Pi. E hoje nós vamos falar sobre o exercício físico e o emagrecimento. Então, estamos aqui hoje agradecemos a presença do Pi, que aceitou nosso convite para falar um pouco sobre exercício físico e não só associado ao emagrecimento, né? Lógico que ele é muito importante para isso, mas nós vamos falar tudo que a gente puder sobre as vantagens de manter o corpo ativo. Primeira coisa, gostaria de fazer a diferença entre atividade física, exercício físico e o comportamento sedentário. A atividade física é qualquer movimento voluntário. Quando a gente vai para a padaria, quando a gente se levanta para beber água, para buscar alguma coisa na cozinha, isso é uma atividade física. Já o exercício físico é aquela atividade física que tem um direcionamento, que tem um planejamento. E o comportamento sedentário é o ato de ficar sentado por várias horas. Quais as vantagens do exercício físico, né? Aquele exercício organizado, com horário, com tempo. Quais são as vantagens dele para o processo de emagrecimento? Então, o que a gente sabe hoje é que a prática do exercício, como a Patrícia estava falando aqui, né? E só para reforçar a diferença entre prática de exercício e prática de atividade física, né? E o fato de ser ativo. Né? Qualquer movimento que a gente faça, né, de forma não controlada, a gente vai classificar como atividade física, certo? Então, como a Patrícia disse aqui, se eu for passear com o meu cachorro, é atividade física. Se eu for subir as escadas, é atividade física. Se eu resolver caminhar sem nenhum controle da intensidade que eu estou caminhando, eu vou caminhar aqui porque eu me sinto bem nessa velocidade aqui que eu caminho, eu vejo o sol, eu sinto o cheiro da praia, isso vai ser atividade física. Certo? E isso é um dos fatores, da tríade que é importante no controle do peso, né? Ponderar ou no combate à obesidade. A gente tem que ser bastante ativo, né? No caso do exercício, o que a gente passa a fazer é controlar essas variáveis de treinamento. Então, por exemplo, se eu vou caminhar, a pessoa fala para mim, eu vou caminhar. Aí eu falo assim, não, você vai caminhar 3 vezes por semana, entre 70% e 80% da sua frequência cardíaca máxima durante 45 minutos. Não mais que isso. Não menos que isso. Aí eu estou prescrevendo exercício físico. E aí, nesse sentido, o que a gente tenta com o exercício físico, e esse é o papel fundamental dele, é a gente aumentar o condicionamento dessa pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa caminha todo dia numa intensidade e, por um acaso, ela escolhe uma intensidade leve, provavelmente eu não vou aumentar o VO2 dela, ou a capacidade cardiorrespiratória dela. Porque intensidades muito leves de exercício cardiovascular, eles têm pouco impacto no condicionamento, a não ser de pessoas muito descondicionadas. Tá? Então, eu não vou ter esse impacto no condicionamento. Agora, quando eu garanto que ele entre numa zona de intensidade, que eu vou gerar adaptações positivas do ponto de vista do condicionamento, aí eu começo a ter uma terceira ajuda, né, vamos dizer assim, no combate à obesidade, ou no controle ponderal, ou no emagrecimento. Porque eu torno esse indivíduo mais condicionado. E o indivíduo mais condicionado, ele tem maior facilidade de emagrecer. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente controlar bem direitinho as intensidades e, sobretudo, inserir o exercício, além da atividade física, de ser ativo, de combater o comportamento sedentário, né, que é ali um certo limite que você tem de ficar sentado durante um tempo, ou ficar deitado. Então a gente tem um limite de horas ali que a partir disso você é considerado como sedentário. E aí, se eu somo esse aumento de condicionamento, eu tenho mais uma via de combate ao ganho de peso ou ajuda à perda de peso. E qual é a vantagem para o paciente, quando a gente conversa com um paciente muito sedentário, qual que é a vantagem para ele de ter esse condicionamento físico? O que é que muda na vida dele? Isso é a longo prazo, né? Por exemplo, vou falar do ponto de vista da força muscular, que é a gente tem 3 componentes do condicionamento físico, né? A gente tem capacidade cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade. A flexibilidade hoje eu vou deixar de lado porque ela é um pouco controversa e já se fala até em abandonar isso como um componente da capacidade física, das capacidades físicas, certo? Então, vou falar um pouco da força, por exemplo, né? Você imagina um sedentário. Estava
conversando com o Patrício outro dia sobre isso. Você imagina um sedentário que ele quase não tem força, um obeso, né? Ele é bem descondicionado. Então ele, para ele se levantar da cama dele, né, e ir até a cozinha pegar um copo de água, é uma coisa que exige um nível de esforço muito maior do que de quem é condicionado. Porque eu, para me levantar, fazer um meio agachamento com o meu peso corporal da cama e andar até a cozinha e pegar água, isso para mim Você nem débil, nota. é um estímulo débil. Para ele, passa a ser um estímulo grande. Então, ele, frente a esse esforço maior, ele tende a ser mais hipocinético ainda, né? Que Ele tende evitar a se movimento. manter mais sedentário porque do ele que o pensa, que ele já é. Poxa, eu vou levantar aqui. Vou Já ter que vem me aquela levantar, construção na cabeça dele, aquele esforço que às vezes ele tem que botar alguma coisa, né? Botar Um uma. móvel, alguma coisa para que ele se Não, às vezes ele tem segure. que. Ou se vestir. Isso pra ele é penoso. Imagina um obeso botar uma meia. Pra gente é muito fácil, né? Botar uma meia. É. Mas pro obeso é É complicado mesmo. ele faz uma apneia. Tem um obeso que me fala isso. Cara, eu fiz uma apneia que botar meia que quase desmaiei, pô. Então ele tende a ficar em casa. Ele tende a ser mais hipocinético. Então, quanto menos força, menos muscular, menos exercício. Quanto menos exercício, menos força. Então a gente fica num ciclo vicioso Exatamente. Que é muito difícil de quebrar, muito né? difícil. Porque para tirar dessa inércia é muito complicado. E aí você imagina, né? Você quer o exercício cardiovascular, ele tem importância no processo de emagrecimento, ele tem impacto no emagrecimento, né? Mas aí você imagina um obeso que ele não tem força para se levantar da cama direito, né? É uma briga para ele se levantar da cama, ou se ele subir um lance de escada, ele chega lá em cima com a frequência cardíaca quase a 100%, né? Só de subir um lance de escada. Como é que você vai querer que essa pessoa faça exercício cardiovascular? Então, primeiro ele teria que ganhar força, né? E às vezes a gente pensa que correr não é força, mas tinha um professor chamado Antônio Carlos Gomes que ele falava que tudo é força. Tudo é força. Se você vai correr, você tem que fazer força do seu pé contra o solo, né? Tudo é força. Tudo é força. Depois, qualquer movimento é força. Exato. E aí você imagina, esse indivíduo não tem força direito ainda, musculatura ruim, os tendões estressados por causa do sobrepeso, os ligamentos, e aí você vai botar ele para correr, provavelmente ele não vai aderir. Ou vai se machucar, ou vai ser muito desconfortável, assim, a ponto dele não aderir, certo? E aí, nesse sentido, o exercício se torna importante, porque você planeja isso, olha, nós vamos fazer 4 semanas de fortalecimento, depois você vai fazer uma caminhada e eu vou ver se essa caminhada te leva a uma frequência cardíaca, um percentual da frequência cardíaca máxima considerado uma intensidade moderada, pelo menos, que é o que a gente precisa, né? Daqui a 3 semanas, provavelmente, essa mesma velocidade que você fazia vai impactar numa frequência cardíaca menor, porque você vai se condicionar, então precisa aumentar isso, aumentar a velocidade, e aí passa a ter o controle. Porque o que acontece muito é que a pessoa começa a caminhar por si só, ela se condiciona, porque, imagina, ela é sedentária. Qualquer estímulo que você der, ela sobe um pouquinho. Só que ela continua na mesma velocidade. E aí passa a ser um estímulo débil. Aí ela para. Aí é um dos motivos que a gente tem aquela coisa de parei de emagrecer, parei de, né, tô chegou no desmotivado. platô e ela Não é mais aquela sensação de que eu tô melhorando. E é interessante, porque eu acho que há uns 10 ou 15 anos atrás, esse padrão de dificuldade de levantar da cama era basicamente dos idosos, né? E hoje a gente pega... Eu noto muito, às vezes o paciente deita na maca para ser examinado e ele não consegue levantar de lá. Ou levanta com muita dificuldade, ele tem que fazer uma força, tem que virar de lado, ele não consegue se levantar assim, ele tem que virar de lado e pacientes jovens, né? Então, essa sarcopenia, né, essa falta de musculatura, de força muscular no jovem, ela é muito grave, porque se você pega um paciente com 30, 40 anos, que ele já não tem força, quando ele chegar aos 80, ele não vai, não sei nem como é que ele chega. Tem um estudo mostrando que os adolescentes de hoje, eles são 27% mais fracos, né, foram feitos fisicamente, foram feitos testes de força, e eles eram 27% mais fracos do que os jovens dos anos 80. Então, nós realmente temos uma geração mais fraca, né, do ponto de vista muscular. E eu acho interessante porque é muito contraintuitivo. Quando a gente diz que para um paciente com sobrepeso, com obesidade, o exercício mais seguro para ele começar não é caminhada, é a musculação. Então, isso é muito contraintuitivo e às vezes é complicado para você convencer o paciente e muitas vezes os acompanhantes
Sim. de que a musculação é o mais seguro para ele. Isso é uma construção de muitos anos, sabe? Eu falo assim, a gente está na terceira ou quarta recomendação de hábitos para controle de peso, para proteção de doenças, desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas e etc. O que acontece é que na década de 20 ali, 20 ou 30, saiu o primeiro grande trabalho com atividade física e proteção. Né? Proteção contra a morte por todas as causas, ou se eu não me engano era contra a morte por alguma doença cardiovascular. Eu acho que era morte por todas as causas. Eu acho que era todas as causas. Eu Todas as conheço esse causas. estudo. E aí eles pegaram trocadores de ônibus e compararam com os motoristas de ônibus. Sim. Né? E aí eles perceberam que os motoristas eram menos longevos, né? Ou seja, morriam mais cedo do que os trocadores. Porque naquela época os trocadores ficavam andando dentro dos trens, né? Dos bondes. Iam de cadeira em cadeira cobrando. E se ônibus de dois segurando no andares. ônibus. Né? Exatamente. Então eles eram mais ativos. Eles eram mais ativos. Só Eles o não fato de faziam mais estarem em exercício, pé. eles eram mais ativos. E aí, isso foi reproduzido, se consolidou. Imagina, na ciência, para você ter uma certeza científica, assim, uma coisa bem, que a gente chama de bem estabelecida na ciência, demora. Daí vai para a prática, da prática vira uma conduta que as pessoas repetem com muita segurança. A gente teve, durante esse tempo, passou essa recomendação de, caminhe. Aí depois veio o Cooper, né? Depois veio a história do Cooper. Todo mundo fazia Cooper, né? Quem é da nossa geração, exatamente. Os pais faziam Cooper. Aí veio o Cooper já disse, não, se você tiver melhora da capacidade cardiovascular, você protege mais do que ser ativo. Se você juntar os dois, melhor ainda. Mas ser condicionado do ponto de vista cardiovascular, e hoje a gente já tem trabalho, revisão, que diz que se você aumentar em um ponto lá a sua capacidade cardiovascular, você protege em 33% o aparecimento de algumas condições, né? Independente do tempo e da modalidade de exercício. Independente. Se você melhorou a capacidade cardiovascular fazendo uma vez por semana exercício, você já se protege. Certo? Então, assim, aí veio a segunda geração de recomendação. Tipo assim, melhora sua capacidade cardiovascular e começar a fazer teste de esforço, né? Com máscara, para ver o VO2, aí classifica entre ótimo, entre bom. Então, é bom que você fique entre bom e ótimo na classificação lá. E agora a gente está durante esse tempo veio também de, se você tiver sobrepeso, você também tem chance de morrer mais cedo. Então, emagreça, diminua a circunferência abdominal, né? E agora a gente está numa geração em que a força muscular é a moeda de troca. Mostra isso também, que é um componente do condicionamento. Então, se você é mais forte, você evita o aparecimento de doenças, você vive mais e melhor, e o que é mais interessante, independente de outros fatores de risco. Isso é que é muito louco. A força muscular tem esse componente aí. Então, nesse sentido, assim, eu espero que a gente está nesse vácuo, assim, né? Saindo daquela coisa de só seja apenas ativo para procure uma academia, né? Mas aí a gente precisa procure uma academia, procure atividades lá que você goste, tipo aulas coletivas, que são tem mais esse componente, né? Palatáveis, mas inclua na sua rotina também elementos que garantam o aumento do seu condicionamento de forma segura, né? Que é o mais importante. E aí, quando a gente chegar nesse nível, aí sim eu acho que a gente vai ter de consciência da sociedade, né? Os papos de sociedade e tal. Aí sim eu acho que a gente vai começar a ir para algum lugar. Mas eu noto que há um grande preconceito contra a academia. Assim, eu noto que assim, o exercício, a pessoa sabe que tem que fazer. O que eu noto muito, o paciente senta na minha frente, tá, beleza, você vai pra academia. Ele, mas eu não gosto de academia. Eu disse, mas faz muito tempo que eu tentei, mas eu não gosto de academia. Então, primeiro que eu acho que tem um preconceito contra as pessoas que frequentam a academia. Então, eu noto principalmente os pessoal mais velho tem preconceito, acha que vai ficar fortão, que vai ficar Arnold Schwarzenegger, né? Vai virar aquela coisa. E também as pessoas não se sentem à vontade naquele ambiente, o que é outro grande problema, né? Então, isso eu diria que é um problema do mercado, sabe? Para você ter uma ideia, o percentual da população que frequenta academias no Brasil hoje é de 6%. Nossa, é baixíssimo, né? É muito baixo, né? É muito baixo. A gente pensa que muita gente vai à academia, não é.
6%. Tem muita gente que paga e não vai, né? Muito. Eu conheço muita gente Muito. que faz plano anual, paga e no cérebro dele aquilo ali eu já fiz alguma coisa, eu me Tem matriculei. experiências em academias, trabalhos que os caras cobravam quando a pessoa não ia. A pessoa, mesmo assim, não ia. Deixava cobrar. Não adianta Ela não. pagava o plano, se ela não Pagava fosse, a mais. cobrava no cartão de crédito dela, se ela não fosse. Ela preferia pagar para não ir. Não adianta. E aí, o que acontece? A gente tem 6%, olha que coisa... Assim, eu sei que é comparar laranja com maçã, né? Que são metodologias diferentes e tal, mas a gente tem 6% das pessoas que frequentam academias e mais ou menos 50% da população brasileira pratica atividade física. Então, metade da população brasileira entende que precisa ser ativo, né? Ela vai lá e faz, ela pratica. Só que por algum motivo eles não veem as academias como um ambiente para que elas cuidem da saúde. Sim. Elas Não existe elas essa veem como um lugar cultura. assim, não. É um Lá lugar de uma ruim. Tribo, é uma tribo que usa regata cavada, come de coqueteleira, só conversa sobre percentual de gordura e, né? E eu não vou ser bem aceito lá. Se você pegar uma jovem obesa, ela não vai ser aceita lá. As academias não estão preparadas para receber essa pessoa. Não, realmente Né? não estão. Nem o perfil dos profissionais, nem o ambiente, nada disso, né? Se você pegar um idoso, eu uso muito o exemplo do meu pai. Meu pai, eu falo, pai, tem que ir pra academia, cara. Ele fala assim, não, meu filho, não quero ficar fortão, não. Eu falei, pai, não é pra ficar fortão. Você não vai ficar fortão. Infelizmente, Não é nada você disso, não mas vai. assim, Infelizmente é difícil de ficar fortão. é a construção que ele tem na cabeça dele, sabe? Sim, idoso é muito, É a muito construção. complicado. A sociedade construiu isso. E assim, o mercado fitness, que se apossou da musculação, né, é uma construção, vem da década de 70, Arnold, deu o boom das academias, o boom do treinamento de peso, muito voltado para estética. No final da década de 80, começou a se verificar benefícios para a saúde apenas, né? E aí a gente É um conhecimento muito recente esse de academia, exato, né? e é muito forte essa cultura fitness, né? Do fisiculturismo, não sei o quê. Eu vou deixar É um meu mercado bíceps milionário. bolinha. E aí o mercado Não se adaptou a quem... Assim, eu acredito que se o mercado mudasse hoje, batesse o pé e virasse as costas para o mercado fitness e olhasse para a saúde mesmo, de fato, encarasse isso de fato, não, eu vou mudar meu ambiente, eu vou mudar a maneira como eu comunico, a estética da minha propaganda, eu vou mudar o perfil do meu profissional, eu acho que não ia ter para academia para quem quer. Eu Ia concordo. faltar vaga, sabe? Se as pessoas entendessem aquilo ali, não, aqui no lugar que eu caibo lá, eu pertenço. Isso. Eu acho que... E aí tem esse problema de fato. Eu acho que quanto mais eles botam mulher de cintura fina e homem grandão na propaganda, menos eles conseguem identificação com quem realmente precisa de uma academia, que é o paciente com obesidade, sobrepeso e principalmente o idoso, que perde muita massa muscular. Então a musculação, ela é a mais efetiva em criar músculo. De todos os exercícios, né, eu acredito que seja o mais efetivo é você treinar o músculo propriamente dito, né? Então, mas eles têm muita dificuldade, porque realmente é um ambiente hostil. Eu digo porque eu não frequentei enquanto eu fui obesa. Enquanto eu fiz aquilo que a gente disse para o paciente não fazer. Primeiro eu emagreci para depois ir para academia. Porque eu fazia exercício físico em casa, mas eu não ia para academia, porque eu não me sentia à vontade naquele ambiente. E é isso mesmo. A gente tem até um estúdio, os estudos estão surgindo, né? Os médicos estão... Aqui perto tem uma academia voltada para idosos, né? Isso. As pessoas estão se tocando disso e criando ambientes em que você pode sair e fazer a musculação, que assim, hoje eu diria que talvez... é o mais pesquisado, é o que tem mais doses bem estabelecidas, é o que porque ele consegue juntar os benefícios do treinamento cardiovascular, ele consegue entregar esses benefícios somados ao que o da musculação pode entregar, dependendo de como você vai orientar ali as doses de exercício. Então, assim, é uma modalidade riquíssima, mas que, infelizmente, as pessoas não enxergam como uma modalidade para a sua saúde, né? Culpa do ambiente, de tudo. Talvez se criem dois ambientes. Porque o que tá acontecendo hoje é a academia clássica, né? Com jovens, com gente mais, né? Mais fitness mesmo. E estão surgindo locais para idosos, né? Para pacientes com obesidade. O grande limitador que eu vejo é que esses locais específicos para idosos e para pessoas com obesidade, eles são muito mais caros.
Então, se a gente conseguisse a academia, que existem academias com preços muito razoáveis para esse público, seria bem mais É ideal. interessante. Mas uma vez eu vi uma pesquisa de que essas academias de rede, elas só se mantêm porque as pessoas que pagam não frequentam. Se todo mundo que paga A frequentasse, Não caberia. não cabia. E baixíssimo. realmente não cabe. Mês de janeiro que o pessoal faz a promessa de voltar para academia, 5 horas da manhã é lotado na academia. Você quer ver uma coisa louca? Uma vez eu li um trabalho, mas ele era de marketing, sabe? Era um trabalho de marketing, um trabalho, se eu não me engano, era até uma dissertação de mestrado. Um trabalho é bobinho, assim, não tem um rigor científico absurdo, mas ele investigou lá nas academias, acho que, se eu não me engano, é algum estado do sul, não lembro se foi Rio Grande do Sul, se foi Santa Catarina ou Paraná. Mas ele investigou, dentre outras coisas, né? Primeira coisa é que todo o trabalho que você vê sobre isso fala que o que as pessoas mais valorizam é a qualidade do profissional que tem lá dentro. Sempre vem em primeiro lugar. Esse é o motivo principal que as pessoas escolhem as academias. No entanto, as academias não vendem isso, eu não sei por quê. Né? Você não vê uma academia vendendo assim, aqui nós temos os melhores professores, a gente treina, mostrando, encontro técnico, não tem isso, né? Isso eu não entendo, mas enfim, o mercado. E ele investigou, dentre outras coisas, os motivos pelo qual as pessoas aderiam a um plano de academia, que aderia chegar lá e comprar, e o motivo pelo qual as pessoas permaneciam fazendo o plano até o final, um plano anual, né? E aí, em primeiro lugar, para a pessoa comprar, ficava a estética, certo? Então, assim, vou deixar você sarada pro verão, parará, não sei o quê, vendia. Isso numa faixa etária mais jovem, mais jovem, certo? Ele estratificou por idade também. Já o motivo pelo qual as pessoas se permaneciam era saúde, mesmo em faixa etárias mais baixas. Então, a estética, você vender a estética para as pessoas apenas, você vai ter uma baixa permanência das pessoas, sabe, no programa. E aí é meio que aquilo que a gente estava conversando, assim, por exemplo, um obeso, ele vai precisar, sei lá, um obeso de 120 quilos, ele vai precisar perder 50 quilos, não é isso? 50 quilos demora e é ralado pra caramba. Então, se em 2 anos ele perdeu só 10, ele ainda é obeso. Se ele não entender que aquilo ali já está sendo bom para a saúde dele, independente dele, se ele vai perder mais ou não, para ele tirar essa paranoia da cabeça, quer dizer, se ele ficar só focado na estética dele, ele não vai, ele vai desistir. Ele vai desistir. Porque, na verdade, é o processo, né? A gente fala sempre isso, que tem que gostar do processo. Até porque vão haver platôs, né? Você diminui aqui um pouquinho a dieta, aumenta... Quando eu pego pacientes obesos, grandes obesos, é muito fácil, porque eu tiro 3 refeições erradas ali da semana, boto para dar uma caminhada, ele já perde 10 quilos, porque o excesso de peso é tanto que ele perde 10% do peso assim. Agora, dali para frente, aí requer esforço. Aí é quando ele começa, mas aí eu vou ter... Aí é quando ele entende que realmente ele vai ter que mudar a vida dele, que não é só tirar aquele iFood da semana, que ele realmente vai ter que diminuir a bebida, que ele vai ter que ir para a academia. Então, é muito complicado. Eu acho que é importante o exercício é o paciente saber que mesmo que ele não perca peso algum, ele já está se beneficiando. Então, se ele souber que o exercício em si vai melhorar a saúde dele, vai melhorar o padrão de vida dele atualmente e no futuro, ele consegue aderir mais. Então, eu tenho muito paciente que tem dificuldade para aderir à dieta, mas que ele entende que o exercício é importante. Então, mesmo quando ele não está fazendo o programa de emagrecimento, ele veio para mim por outros motivos, ele adere ao treino quando ele entende, só em você estar fazendo exercício, você está diminuindo o seu risco cardiovascular, você está diminuindo a possibilidade de você ter diabetes, você está diminuindo as alterações hepáticas. A esteatose hepática melhora muito com exercício físico. E aí, sabendo disso, ele fica mais, assim, satisfeito em estar fazendo exercício mesmo nas épocas de platô, mesmo na época que ele chutou o balde da dieta, porque ele entende que há um benefício independente da perda de peso. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Colocar que o exercício físico, ele independe da perda de peso. Ele pode ajudar na perda de peso, mas não é para isso que ele serve.
ele tem outras funções, inclusive muito mais importantes. Ele melhora a mortalidade por todas as causas, ele melhora a vida do paciente como um todo. E não só o exercício de verdade, né? O exercício planejado, mas a evitação do comportamento sedentário. Eu trabalho muito em home office e a minha mesa de trabalho ela é alta. Então, muitas vezes eu faço consulta online em pé. Eu estudo em pé. Uhum. E eu coloco isso muito para os pacientes. Se você trabalha em home office, você tem que ter uma mesa de trabalho alta, onde você possa alternar sentado em pé. Só isso já vai reduzir mortalidade por todas as causas. Mesmo que você faça crossfit no outro horário, você faz 2 horas de crossfit por dia. Se você passa mais de 6 horas sentado, isso é comportamento sedentário. Isso já é fator de risco isolado. Então, assim, o nosso ambiente ele é tão complicado para nós como espécie, né? A gente está tão desadaptado a esse Faz ambiente. força nem mais para abrir o vidro do carro. O vidro Pois do é. carro. A gente Você faz mais imagine uma espécie, um animal que está preparado para fazer muito esforço durante o dia. Nós fazíamos muito esforço quando a gente... Foram selecionados os que respondiam bem a isso. Isso. A gente foi preparado para fazer muito esforço e hoje em dia a gente faz esforço algum. Então a gente tem que realmente ficar prestando atenção nisso. Então, nós estamos num ambiente realmente inadequado. Então, se você não passa o dia atento, se você não tem um comportamento atento a isso, você vai ficar no comportamento sedentário, você vai fazer muito menos exercício do que precisa, mesmo você fazendo o seu crossfit, a sua corrida de 1 hora, tem que mudar também o comportamento sedentário. Patrícia, o interessante é que, assim, o exercício, se eu não conseguir ensinar nada para o meu paciente, pelo menos eu queria que ele saísse de lá com um exercício bem estabelecido, nem que seja em casa. Às vezes eu falo 10 minutos por dia, porque é ridículo. Quando você escuta assim, 10 minutos por dia, 10 minutos de yoga por dia, ou 10 minutos de caminhada por dia, porque 10 minutos todo mundo tem. Todo mundo tem 10 minutos. Todo mundo passa 10 minutos mexendo no feed do Instagram. Então, 10 minutos todo mundo tem. E não parece muito, mas se você repete aquilo todo dia, aquilo vira um hábito. E aí, daqui a pouco, quando você precisar ir 3 vezes na semana para academia, aquilo não fica tão ruim. Porque a sensação de castigo, ela acaba. Depois que você se acostumou a fazer o exercício, e realmente, independente de qualquer outra coisa, mesmo que o paciente não perca peso, o exercício ele é benéfico, ele é recomendado por toda e qualquer sociedade médica de saúde que existe no mundo. Nenhuma coloca o exercício como uma coisa ruim. E tem isso, né? O exercício é uma coisa e a atividade física é outra. Então, o se mexer, quanto mais melhor. Seja ativo. E isso garante uma velhice saudável, porque envelhecer todos nós vamos. A princípio, a nossa expectativa de vida é 80 mais. Só que ninguém quer chegar aos 80 deitado numa cama com outras pessoas cuidando para tudo. A gente quer chegar aos 80 lá bem, né? Ativos, né? E para isso precisa de estar com peso adequado para ter uma velhice boa, porque uma velhice, ninguém quer passar uma velhice dependente. E tem que ter músculo, né? Tem que ter músculo. Não tem jeito. Ter músculo, E assim, aí, vocês falaram de platô aí, e um dos aspectos importantes assim do treinamento bem orientado e respeitando os princípios de treinamento, etc. Toda área tem princípios, né? Direito tem princípio, engenharia tem princípio, medicina deve ter os princípios da medicina também, né? Aqueles basilares lá, enfim. E aí, a área do treinamento também tem um princípio, né? E tem um princípio chamado que é princípio da sobrecarga progressiva, certo? Que você tem que ir progredindo a carga do indivíduo. No caso de uma esteira, você aumentando a capacidade que ele tem de correr mais rápido. Então, hoje ele faz a 12 km por hora, ele chega a 80% da frequência cardíaca máxima. Amanhã eu quero que a 13 km por hora ele responda da mesma maneira, ou seja, ele aumentou a capacidade de correr, né? Para o mesmo esforço. E aí, na musculação é a carga, né? Você aumenta. Tem até um conto. A primeira vez que o princípio da sobrecarga progressiva apareceu foi relatada num conto. Num conto não, mas num personagem de Platão chamado Mirlo de Cotrona. Dizia que o Mirlo levava
um bezerro do estábulo para o pasto todo dia. E esse bezerro foi crescendo, ele foi carregando esse bezerro, ele foi se adaptando a isso. E aí, ao final, ele estava carregando o touro. Ele ficou tão forte que ele carregava esse touro. E aí você imagina, né? A gente acha que musculação não gasta caloria, né? Porque não dá aquela sensação de exaustão. Aquela que a gente pensa que a exaustão, sobe a temperatura, vai borbulhar a gordura, o pessoal mais leigo tem essa sensação. Aí, se eu botar uma pessoa fazer cinco repetições, né? Com a carga absurda lá, não, aqui eu não tô gastando nada. Não tô gastando nada. E aí, como é que a gente mede gasto energético, né? A energia necessária para uma ação, né? Na física. É força vezes deslocamento. A gente acha o trabalho, a gente acha em joules, né? Mas joule é uma medida de energia. Se eu quiser, eu transformo para quilocaloria. Certo? E aí, a força vezes deslocamento, não sei se o pessoal vai me acompanhar, é a carga que eu boto, né? A força é a carga que eu boto, o peso. E o deslocamento é o número de repetições. Não é isso? Sim. Quando eu faço 5 repetições, eu abaixo o deslocamento. Concordo? Sim. Mas o que eu faço com a outro Você elemento aumenta a carga. Então o gasto calórico ele fica Ele equivalente a se eu fizesse 20 repetições, mas tivesse que abaixar muito a Por força. isso que vocês alternam, né? Carga com repetição. Diminui a carga com Exato. repetição. E aí, assim, o que acontece? Aí a pessoa chega num platô, certo? Poxa, tô num platô. Você, como nutróloga, abaixaria um pouco as calorias, não é isso? E eu posso aumentar o gasto calórico dele da sessão se eu fiz ele aumentar a carga, que ele desloca cinco vezes a carga que ele desloca 5 vezes. Então, se eu aumentei se hoje ele fazia, quando ele entrou, ele fazia com 20 quilos de cada lado, né? E eu consegui aumentar ele para 25 para fazer o mesmo deslocamento, eu aumentei o gasto calórico dele em cada série. Sim. Entendeu? Então eu vou evitar platô de gasto. Mudando o treino. Mudando o treino. Seguindo esse princípio. Sim. E aí é o quê? Isso é treino. Aí aquela coisa que eu falei, mas a gente vai fazer o mesmo treino 4 semanas? Fazer o mesmo treino 4 semanas porque eu preciso do parâmetro para poder progredir eu sou a única sua pessoa no mundo que não gosta de trocar o treino. Eu fico com raiva quando coisa troco o boa. meu treino. Pra mim é sempre o mesmo treino e eu coisa gosto só que boa. varie o peso. Boto mais peso, menos peso, mais repetição, mas eu detesto trocar treino. É difícil escutar isso de uma mulher, que eu falo que os homens, você fica com o mesmo treino o ano todo. Tá Eu nem aí. fico Cara, tranquilo. vamos mudar o treino. Aí ele fala assim, não, tá legal aqui, professor, Tá bom. vamos mudar não sei o que e tal. A mulher não, você passa um treino, aí no dia seguinte, ela Mesmo chega treino? e você vai fazer o treino, ela já fala assim, professor, de novo. Aí você fala, peraí, é a segunda vez. Segunda. Eu preciso repetir isso aqui pelo menos 3 a 4 semanas, senão eu não consigo te evoluir, né? Para você ter esse aumento de capacidade. Mas eu acho de que é tudo isso. gastar energia. É o conhecimento. Né? Então, assim, o exercício físico, ele é um hábito angular. Ele é um hábito angular. Então, à medida que ele leva outros hábitos e ele aumenta muito sua autoeficácia. Então, você imagine, a pessoa se achava preguiçosa, se achava incapaz. Hoje ela treina. Então, ela se sente muito mais capaz. E a minha história é interessante. Eu nunca fui obesa. Mas eu já fui um pouquinho mais pesada. E a minha mãe tem obesidade. Então, eu sempre tinha muito medo de engordar. E eu, como dermatologista, sempre a gente tem um problema, né, de esmeraldite, que é uma complicação que só dá em médico. Eu tenho alergia. Eu tenho urticária de vibração. Então, eu não posso correr. E na minha época, o que emagrecia era a corrida. E como eu não posso correr, eu estava fadada a engordar. Aí eu conheci, né, uns 20 anos atrás, eu conheci os princípios do treinamento resistido. E que o treinamento resistido seria suficiente para abarcar também a cardiorrespiratório, né, o cardiovascular, dependendo de como fosse feito o treino. Aquilo foi libertador. Então, eu não precisava da corrida para emagrecer, porque não é isso que emagrece, né? A dieta hipocalórica emagrece. E o